Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2016 e nós estaremos estudando um importante assunto desse trimestre, bastante atual e necessário para a igreja nesses últimos tempos que estamos vivendo sobre a terra. Nós temos aí como tema o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus de levar as boas novas a toda a criatura. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Claudio de Andrade. Neste trimestre, então, estaremos estudando sobre esse desafio. É realmente um desafio, é uma coisa que vem para nós nos chamando a atenção, nos desafiando a cumprir uma ordem do Senhor Jesus. Não é um pedido, é uma ordem. É uma obrigação de todo aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador. Todos, desde a criança até o idoso, todos são responsáveis pela evangelização do mundo, por levar a mensagem de salvação a todas as pessoas que existem. E essas pessoas está aí incluído, então, todas as nações, todos os povos, etnias, todas as pessoas mesmo. Então a nossa responsabilidade é levar o Evangelho a todas essas pessoas, tanto as que estão conosco ao nosso lado, dentro da nossa casa, aí ao lado da nossa casa, no nosso bairro, aí na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, aí nos países vizinhos e nos países longínquos. Então, a todos, realmente, a ordem de Jesus é tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Então, tanto quer dizer ao mesmo tempo. É assim que devemos, então, levar a palavra de Deus. E nós, nesse trimestre, estaremos estudando as seguintes lições. Lição 1. O que é evangelização? Lição 2. Deus, o primeiro evangelista. Lição 3. Igreja, agência evangelizadora. Lição 4. O trabalho e atributos do ganhador de almas. Lição 5. A evangelização urbana e suas estratégias. Lição 6. A evangelização dos grupos desafiadores. Lição 7. O evangelho no mundo acadêmico e político. Lição 8. A evangelização dos grupos religiosos. Lição 9. A evangelização das crianças. Lição 10. O poder da evangelização na família. Lição 11. A evangelização das pessoas com deficiência. Lição 12. A evangelização real na era digital. Lição 13. A evangelização integral nesta última hora. Então olha só que importantes assuntos nós estaremos estudando neste trimestre e você não perca nenhuma dessas lições. Na verdade, a nossa função básica de estarmos aqui na Terra é exatamente a de ganharmos almas. Deus nos escolheu dentre tantas pessoas, nós somos escolhidos para sermos ganhadores de almas, para sermos sábios, termos sabedoria, porque aquele que é sábio ganha almas. Então nós temos que ganhar almas, é a nossa função primordial. Se fosse só para nós sermos salvos, o que acontecia? Ao sermos salvos, nós morreríamos e pronto, iríamos para o paraíso, esperar o dia do arrebatamento. Mas se nós permanecemos vivos, quer dizer que nós temos uma função dentro do corpo de Cristo, do reino de Deus, que é o quê? Levar também a oportunidade de salvação a outras pessoas. Então a nossa função primordial é esta, evangelização, levar o evangelho a todas as criaturas. Como disse Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Na lição 1, nós estaremos então estudando o que é evangelização. Nós temos aí como texto áureo Mateus 28,
19 e 20, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olhem, a ordem de Jesus é ide, não é só ir também, mas também é ensinai. Olha só, duas ordens: vá e ensine. Não vá fazer turismo, não vá se divertir, não vá apenas olhar e ver que está necessitando, mas você vai e ensine essas pessoas. E aí não está dizendo apenas as nossas cidades, o nosso estado, o nosso país, mas nações, aí todos os povos. E não fala só de ir e ensinar, mas levar essas pessoas ao batismo. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos ir, mas também devemos discipular essas pessoas. Então não é só pregar, as pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador e ficar esperando que elas vão para a igreja. Não, nós devemos ir atrás, devemos insistir, ensinar, conduzir para a igreja, para a escola bíblica dominical. Devemos ajudar essas pessoas, visitando, orientando, ensinando a palavra de Deus, para que elas possam permanecer. Então existe aí um trabalho, não só de levar o Evangelho, não só de direcionar essas pessoas para Deus, mas existe o trabalho também de discipular, de cuidar, de manter essas pessoas na igreja. Então elas deverão ser batizadas no batismo que Jesus ensinou. Aqui ele está dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso implica dizer que essas pessoas deverão saber, deverão distinguir, deverão aí ser ensinadas que Deus não é apenas uma pessoa. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. 3 pessoas. Olha só, para a pessoa saber isso, quer dizer que ela deve ser ensinada. Ela não vai só aceitar Jesus como Senhor e Salvador e já saber isso. Vai saber já a doutrina da Trindade automaticamente. Não, ela deve ser ensinada. Então a palavra de Deus deve ser ensinada a essa pessoa. A verdade prática diz: evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la. Então olha só, evangelizar, levar o Evangelho às pessoas é mais importante do que qualquer outra coisa que a igreja possa fazer. Nós estamos vivendo uma época que se prioriza muito o divertimento, se prioriza muito a música, se prioriza muito passeios, se prioriza muito aí reuniões ágapes, mas a priorização do Evangelho deve ser evangelização. Todo líder que conduzir a igreja para esse objetivo, evangelizar, ganhar almas, então ele estará conduzindo este povo para o rumo certo. Deve haver união em torno disso, em torno de ganhar almas. Então sempre o objetivo deve ser esse, ganhar almas. Então você sabe tocar um instrumento? Toque para que ganhe almas. Você sabe cantar? Cante para ganhar almas. Você sabe pregar? Pregue para ganhar almas. Você é uma costureira? Costure para ganhar almas. Então você está lá, fale de Jesus para as pessoas. Você é um advogado? Seja para ganhar almas. Você é um médico? Seja para ganhar almas. Então, todos os crentes devem estar envolvidos no trabalho de ganhar almas. O objetivo principal de cada crente individualmente deve ser ganhar almas. Aí então a igreja marchará unida, fazendo a obra de Deus. Então o objetivo tem que ser um só. Quando são vários objetivos, aí então se formam grupos e há divisão no corpo de Cristo. Então devemos todos marchar num objetivo só, ganhar almas. Vamos à nossa leitura bíblica, que está aí no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 20, que diz assim:
E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o haviam visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então nós temos aí uma sequência que Marcos registra sobre a pregação do Evangelho, a primeira pregação do Evangelho. Olha a maneira de pregar o Evangelho. Então é muito simples, né? Então a pregação do Evangelho consiste de quê? De falar da vinda de Jesus, falar da vida de Jesus, falar da morte de Jesus, falar da ressurreição de Jesus. Tudo isso, ao mesmo tempo, sendo confirmado com sinais, prodígios e maravilhas. Então aí está o Evangelho englobado nessas coisas aí. Esse é o teor do Evangelho. Essa é a maneira de pregar o Evangelho. Por isso que estão aí os sinais, prodígios e maravilhas. Estão aí batismo do Espírito Santo, está aí dons do Espírito Santo, está aí manifestação de Deus, incluído nessa pregação do Evangelho. Por isso que está aí. Está falando aí sobre o batismo nas águas, né? Isso aí é um resumo geral da pregação do Evangelho que Marcos fez. Mas nós vamos estudar mais detalhes nesta lição. Depois passaremos às outras lições. Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar as seguintes partes e os seguintes tópicos. Vamos ver. Na primeira parte, nós vamos ver aí evangelismo e evangelização. Tópico 1, evangelismo. Tópico 2, evangelização. Nós temos aí na parte 2, por que temos de evangelizar? Então, nós temos no tópico 1, é o mandamento de Jesus. No tópico 2, é a maior expressão de amor da igreja. No tópico 3, o mundo jaz no maligno. No tópico 4, porque Jesus em breve virá. Depois nós temos na parte 3, como evangelizar. Tópico 1, evangelização pessoal. Tópico 2, evangelização coletiva. Tópico 3, evangelismo nacional. Tópico 4, evangelismo transcultural. Então vamos à introdução que diz: se não levarmos o Evangelho até os confins da terra, jamais seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus. Desde o início de seu ministério, ele sempre fez questão de realçar a natureza evangelizadora de sua missão e da tarefa que nos confiou, como está em Marcos 16:15 e Lucas 8:1. Nenhum outro trabalho é tão importante e urgente quanto a evangelização.